Começou o primeiro podcast da história da humanidade, 6 minutos em 2D, 60 minutos em 2D, comigo, Douglas, e com o Davi Reda, o nosso grande amigo que trabalha com boxe, né, Davi? Fala, galera. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 60 Minutos em 2D. Esse é o nosso primeiro episódio. Espero que seja o primeiro episódio de muitos. Então, através das nossas lives, viemos para essa plataforma de podcast porque queríamos ter convidados. E hoje nós temos duas convidadas extremamente especiais, muito especiais. 3 convidadas, na verdade, né? 4. Cadê o Henrique? Não, 3 convidadas e um convidado. Então, como nossas lives foram um sucesso de crítica e de público, a gente resolveu modificar o formato e trazer em formato de videocast, podcast, ou isso aí que você está apreciando de alguma forma. Agora, Davi, eu acho extremamente importante, porque esse aqui é o primeiro de muitos, né? E aí, quando a gente já tiver lá no 100º podcast, cheio de patrocinadores, esses caras vão pensar como é que esses caras começaram, da onde que vieram essas mentes iluminadas? Será que foram sempre geniais assim? Ou já foram piores na vida? Eu acho que não, mas, enfim, eu acho interessante falar um pouco da onde a gente veio, contar aquela história assim, pô, como tudo começou, por que que esses caras resolveram falar umas noias tão estranhas assim e estão fazendo tanto sucesso. Então, gente do futuro que está nos vendo agora, ou gente do presente que ainda que não nos conhece, bem, somos Davi e Douglas. Eu sou advogado e o Davi trabalha com boxe, ele vai explicar direito o que é isso depois. Pode ser de banheiro, pode ser de cama, mas não é. Espera aí que vai saber. E desse encontro inusitado que começou dentro de uma academia, dentro do boxe de CrossFit que o Davi tem, eu comecei a prestar vários relatórios das atividades que eu fazia. E esses relatórios, cara, começaram a ficar por texto, de repente começaram a ficar por áudio, e de repente, junto com o áudio, eu comecei a emendar alguma observação que eu tinha da música, do dia, enfim, qualquer coisa que eu achava interessante, eu acabava colocando. E só que isso foi ficando muito longo, cara. Eram áudios assim intermináveis. Eu achando que também enchendo o saco dali, e aquilo virou um evento de família. E aí, tanto é que a gente começou a apelidar de podcast, dos relatórios mesmo. E aí o negócio foi evoluindo. Então, gente, tudo começou há um tempo atrás, na Era do Sol, ou no box de CrossFit, cara, mandando um relatório para o Davi, que é o head coach, e a Isa também, que cara, se o Davi é o head coach, é da Isa, a Isa é head coach, né, cara? Big Head, ela é Big Head Coach. Big Head Coach, exatamente. Não gostei do trocadilho do Big Head. Quem conhece aí já entendeu, o Big Head. Então, a gente começou esse podcast como lives, que na verdade começaram como áudios de WhatsApp. Eu acredito que uma outra oportunidade a gente pode contar sobre tudo isso, né? Nós contamos a nossa primeira live, que foi a live onde tudo começou. E aí, quando a gente anunciou que a gente faria esse podcast, e quando a gente anunciou que a gente teria convidados e pediu para que as pessoas dessem sugestões de convidados, as primeiras sugestões foram as nossas esposas, né? Eu não consegui entender o porquê, mas talvez vocês entendam ao longo dessa nossa entrevista bate-papo que pode se tornar uma treta. Então, tudo vai depender de como a nossa carruagem vai andar aqui. A Isa já está me olhando de cara feia aqui. Eu esqueci que ele pode me ver pela câmera. Sim. E qual é a dinâmica do podcast? Bem, o podcast não tem dinâmica, mas eu vou explicar qual que é a ideia central. E, aliás, por que 60 minutos em 2D? Que é importante o pessoal entender também, né, Davi? Cara, né, a gente resolveu fazer uma enquete entre alguns amigos e só veio um nome muito estranho. E a gente resolveu colocar o nome que faria algum sentido para a gente. E eu me lembrei de um programa de televisão que a CBS chamado 60 Minutos, que era um programa de entrevista bem interessante, de muito sucesso, acho que nos anos 70.
Só que, cara, ficaria muita cara de pau copiar 60 minutos, né, cara? Então, pô, vamos dar uma maneirada. Então, vamos colocar em 2D. Tá, mas 2D não é porque não é em 3D, né? Porque a gente está vibrando na quinta dimensão meio chivão, não é isso? 2D é porque são 2Ds de Douglas e de Davi. Então, 60 minutos com o Douglas e com o Davi. 60 minutos, claro, isso pode variar de acordo com a nossa vontade, afinal de contas, o podcast é nosso, mas a expectativa é que não ultrapasse 60 minutos, porque a gente tem noção também que ficar ouvindo 60 minutos enche o saco, às vezes. Então, essa é a ideia central do podcast, videocast, ou enfim, qualquer coisa cast. E aqui dos nossos estudos, né, como vocês podem ver, estudos altamente performáticos, né? Com som de cachorro, de bebê, tudo junto. Exato. É que é um cenário ambientado especialmente para a realidade brasileira. Então, a gente resolveu fazer nesse cenário, pelo menos por enquanto os nossos patrocinadores... Patrocínio, pode mandar Pix, se quiser, estamos aí. Então, por enquanto, fica assim, cara. Daqui a pouco a gente está em Miami, né, cara? Daí o negócio muda um pouco. Assim, Aí claro, sim. fica modesto, a gente pode ficar num lugarzinho um pouquinho melhor. Bahamas está valendo também, a gente aceita, não tem problema. Mas aqui a gente nasceu para voar, então está muito bom. A expectativa agora, com as nossas convidadas, agora formalmente apresentadas, Juliana, ao meu lado direito, sempre do meu lado direito, meu braço direito e grande parte do meu corpo inteiro, para ser sincero. E ao lado do Davi, ninguém mais, ninguém menos que... A Isabela, a minha esposa também, meu braço, ela está do meu lado esquerdo, mas também meu braço esquerdo. E mais à esquerda, a Amelie. Oi, gata! Que é uma pequena Isabelinha. Mandona e teimosa tanto quanto. Se alguém não gosta de mim, piorou, porque eu estou formando uma mini eu, então não tem como. Veio um clone. Quem reclamava da Isa vai ter que reclamar agora o dobro, porque veio a Amelie. E eu queria dizer uma coisa que eu achei bom você esclarecer os 2D, porque eu achei que era, tipo, dar trabalho em dobro. Combinaria também. Também pode. Seria bom, né? Eu achei que era... interpretação válida também. Você quer falar também? E quer participar também? Então, Isa, se você estava com medo que alguém não fosse gostar de você, suas chances aumentaram, porque você está ligado que vai ter entrevista trocada, eu vou perguntar para tu, e o Davi vai perguntar para a Juliana. Então, a possibilidade de ser o primeiro e único podcast também existe. A gente tem que ser sincero também, né? Mas se for o último, vai valer a pena escutar. Se passar um pouquinho, 60 minutos mais ou menos. E se passar, fica até o fim, que sempre vai valer a pena. Eu perguntei para o Douglas se teria alguma restrição, algo que eu não pudesse comentar. Ele deixou aberto, então... A regra é o bom senso, coisa que a gente não tem muito. Né? Exatamente. Exatamente. Geralmente essa regra, eu não sou bom em respeitar regras. Eu acho que isso é uma das coisas que a Isa vai contar também, dependendo das suas perguntas. Mas eu já adianto que eu não sou muito bom em respeitar regras, então dificilmente... Mas eu tenho um pouco de bom senso, então uma coisa complementa a outra. Então tá bom. Bem, acho que abrindo os comentários, então as perguntas, né? Claro que eu conheço um pouco da vida de vocês, mas, Isabela, o povo quer saber. Claro que o Davi é detentor de uma beleza utópica e comum, inclusive para os dias atuais, né? Pitoresca, né? Enfim. Pitoresca? Me explica como é que tu foi se apaixonar por ele, mano? Então, essa história é boa, na verdade, porque, enfim, quando eu conheci o Davi, a história como eu conheci o Davi é outra coisa, tá? Não, essa você tem que contar agora. Não, essa fica para outro dia, muito comprido. Não, mas conta de forma resumida. Enfim, eu fui num churrasco, conheci o Davi, e era uma idade aí que eu tinha bem novinha, e eu não me lembrava que eu tinha conhecido o Davi nesse churrasco. E aí ele entrou em contato na época. Peraí, não se lembra por quê? Então, existia a possibilidade. Hoje
eu uso para cansaço físico e mental. Antes eu usava álcool mesmo, então eu não me lembrava muito bem dele. Ok. É isso. Essa é a história linda que a gente vai contar para os nossos filhos e netos, né? Vai estar gravada. A gente não vai precisar nem Não contar precisa nem para a Meli, contar, a gente precisa ficar com coloca vergonha. o podcast para a Meli ouvir. E aí, nesse churrasco, não me recordava. A única coisa que eu lembrava era de um rapaz que falava com sotaque. Porque, por alguma razão, quando o Davi bebia, ele falava com sotaque de gaúcho. Não me pergunte por quê. Eu tenho um nome para isso, é dupla personalidade. Eu acho que na época é porque tinha lá cachorro grande, sabe? E acho que ele era muito fã do cachorro grande, daí quando ele bebia, ele ficava. A gente era Na emo. verdade, eu estava passando por uma fase A que gente era emo. eu Essa é a era verdade. fã de bandas gaúchas. Para mim, existia Rolling Stones e as bandas gaúchas. Era esse... Até deixa eu situar as pessoas, né? No ano. Nós temos hoje 34 e 32. Então, a gente se conheceu adolescente. Então, isso faz alguns anos, 16, 17 anos. E aí, beleza, não conheci, não me lembrava dele. E ele entrou em contato comigo no MSN. MSN, acho que a galera que hoje vive nem sabe o que é isso. Para quem nasceu nos anos 2000 aí, o MSN era o WhatsApp da época. Só que ele era bem mais demorado. Tinha que usar a internet de escada. Não tinha nudes com tanta qualidade também. E não tinha nudes, na verdade. Então, era só a conversa mesmo, galera. Se você não soubesse conversar na época do MSN, do Orkut e do ICQ, você estava ferrado. Isso. Nem figurinha tinha. Ele entrou em contato lá, a gente começou a conversar e eu achei que ele queria saber o contato de uma amiga minha. E, na verdade, não, ele queria falar comigo mesmo. Ele falou que gostou de mim lá no churrasco. E eu falei, tá, legal. Quem é você mesmo? Porque eu não lembrava. Eu só lembrava de um rapaz que ficou com uma baqueta batendo no carro que eu estava indo embora. E aí eu não conseguia associar as coisas, sabe? A pessoa da baqueta com ele. A baqueta, explicando, né? Porque vão achar que eu andava com uma baqueta. E eu andava com uma baqueta. Mas é que eu estava em uma banda de hardcore nessa época. E eu não tocava bateria. Cada vez fica pior a eu tocava contrabaixo nessa banda. E o meu melhor amigo... Meio confuso. Não, o meu melhor amigo tocava bateria. E ele ganhou uma baqueta que era muito pesada. E essa baqueta ele não usava e ele me deu de presente a baqueta. E como ele era meu melhor amigo, né? E a gente é amigo até hoje, eu ficava andando com essa baqueta para praticamente todos os lugares que eu ia. E aí, nesse dia, eu fiquei batendo com a baqueta. Eu não queria que eles fossem embora. Eu fiquei com a baqueta no capô do carro desse meu amigo, que é o Coxinha. E aí, uns dias depois, eu descobri que o carro... Eu falei que a história era comprida. A menina não gostou. Depois... acho que é o Sal. Ela tá comendo tomate aqui do lado. Vamos continuar a história. E aí, uns dias depois, eu descobri que o carro dele estava todo cheio de amassadinhos, porque eu fiquei batucando em cima, e ele tinha um filme, era um Voyage, daquele Voyage quadrado, né? O Voyage raiz, que ele amava. E aí eu amassei o carro dele. E, de forma bem resumida... Deixa eu voltar. Calma, pode falar. De forma resumida e omitindo alguns fatos, foi assim que a gente se conheceu. E aí, no MSN, ele começou a falar comigo e tudo bem. Ficamos, acho que uns 3 meses conversando só pelo MSN. Então, toda madrugada eu ficava desesperada para conversar com ele, porque sempre foi muito legal conversar com ele. Então, a gente conversava, às vezes, que só podia meia-noite discar, né? Então, da meia-noite até as 4 da manhã. E o que eu gostava mais é que eu era uma adolescente que gostava de livros, gostava de filmes, e ele era uma pessoa que gostava de música. Eu gostava bastante de escutar, por exemplo, Eta James. E aí ele mandou que gostava também. Depois eu descobri outra coisa sobre isso. Mas ele me mandou e ele sabia todos os meus gostos de música e de filme, então a gente conversava muito sobre tudo. E aí a gente resolveu se encontrar. E aí, no dia que a gente se encontrou, a gente saiu caminhar, a gente foi até a loja do seu pai, né? Meu pai tinha uma loja de roupa. E aí a gente foi até a loja do pai dele, e na hora que a gente saiu para caminhar, ele me colocou pro lado de dentro da calçada. E aí, quando ele me colocou pro lado de dentro da calçada, eu me lembrei da minha mãe falando que o homem tem que proteger, e aí você tem que ficar com uma pessoa que te proteja. O dia que ele você encontrar alguém que te coloque pro lado de dentro da calçada, é ele. E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, por anos, né? Eu era novinha, mas me chamou a atenção que ele pegou, vai para dentro. E daí, para mim, eu tinha ido só dar um beijinho nele, né? E dali a gente começou a namorar. O primeiro dia que a gente
se conheceu. A gente só deu uns beijos, mas ela quis dizer que só dar uns beijinhos, que ia ser uns beijinhos nesse dia e nunca mais, ficar. E aí tá acontecendo a vida aqui, enquanto isso eu vou contando. Continuou ficando depois disso. E aí a gente ficou nesse dia e até hoje a gente continua ficando. Cara, eu tô preocupado. E a gente tem uma filha. E tem agora. uma filha também que tá apavorando aqui. Se o conselho tutelar ver isso, ele tá ferrado, cara. Resumindo, Vai achar que ele tá... Meu Deus, muita calma, tu vai aparecer, ficar tranquila. Pronto. mas em resumo, eu me apaixonei, porque ele teve uma atitude diferente das pessoas da nossa idade, que foi me colocar para o lado de dentro da calçada. Então, ele gostava de música, ele gostava de filme, ele gostava de conversar sobre essas coisas, porque era muito difícil alguém que conversasse comigo sobre Zé Cabaleiro ou sobre Cadillac Dinossauros, entende? Ninguém conhecia, mas ele conhecia. Então, foi diferente. E aí, quando ele me colocou para o lado de dentro da calçada, ele ganhou meu coração. E essa é a história. Meio comprida, mas é isso. E aí, hoje, eu olho para ele e eu sempre lembro disso, e até hoje ele me coloca para o lado de dentro da calçada. Então, foi Senta por isso. aqui agora. Você. Com emoção no final, né? Da Meli. Tem que ter, né? Ela foi Galera, um dos combinados do podcast, né, principalmente desse primeiro episódio, como ia contar com a presença, né, das nossas convidadas, é que fosse a vida real acontecendo. Perguntei, cara, se a Isa tiver que participar, a Amelie precisa participar. E a Amelie, nesse horário, ela começa a ficar um pouquinho mais irritada. Então, é o que está acontecendo. Então, a gente chega do trabalho. A gente também, a Ju, quando fica com sono, ela também fica meio parecida com a Meli. Daqui a pouco a Ju vai começar a chorar. Ela incorpora uma entidade, ela chora, ela briga, ela se transforma na Juma. E aí, você já sabe como é que é, né? Então, essa é a história de como nos conhecemos. E agora eu vou, né, de uma maneira educada, eu vou devolver a pergunta. Eu também fiquei curioso para saber como foi. Eu acho que os nossos namoros, eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Vocês estão juntos há uns 18? Esses dias vocês postaram, né? Foi 18? 19? 19 de namoro. 19, eu vi que vocês postaram no Instagram. Isso, exato. A gente... Apesar de ter 19 anos de namoro, a gente não tem 84 de vida, não. A gente é bem mais novo, né? Mas como a pergunta é para Juliana, desenvolve, meu amor, vai lá, tudo aquilo que a gente combinou, tá? Mas eu não sei contar a história como o Douglas, né? Ele sempre conta muito melhor, então eu sempre peço para ele. Mas não foi tão romântico assim, não. E eu conheci... A cara dele já. Conheci ele na escola, quando eu tinha 13 anos, ele tinha 14. E ele era muito popular na escola. Eu me apaixonei por esse sorriso lindo aqui. E foi difícil conquistar esse homem. Foi uma luta. Até que eu descobri que a minha professora era a mãe dele. Demorei um tempo para descobrir. Na verdade, foi tudo uma estratégia. Ele disse que é estratégia. Mas a minha professora gostava muito de mim, e aí eu fui conquistando a professora. Foi pelo caminho certo. Depois eu descobri que ela era mãe dele. Porque eles tinham uma relação muito separada. Assim, ela sabia a posição dela. Não, calma. Não é que a gente tinha uma relação conturbada. Não, relação separada. Sim, não mãe e filho dentro da perfeito. escola. Eu tratava ela como professor, não chamava de mãe. Exatamente. Verdade. Tanto ele quanto o meu cunhado. Também, eu encontrava ele na escola. Meu cunhado, os dois são muito simpáticos, né? E eu sou esse doce, assim, muito seletiva, né? Então, me apaixonei por esse sorriso e aí fui indo, fui conquistando a minha sogra. Mas calma lá, tem uma lombada no meio da história muito interessante. Sempre tem Vocês acreditam que para chamar a minha atenção, Juliana... Douglas, não precisa nesse detalhe, cara. Agora vai.
ela decidiu ardilosamente ficar com o meu melhor amigo para que eu não notasse ela. Para ser notada. Para ser notada, que disparate. Aí, de repente, eu vejo meu melhor amigo com uma menina metade do tamanho dele. Esse cara está fazendo com ela. Branca é igual? Branco igual. Aliás, o branco diz muito sobre essa pessoa. Quem sabe, sabe. E a Juliana resolveu ficar com o meu melhor amigo para chamar minha atenção. Ai, pecado. Você começou conquistando, você leu Maquiavel, você conquistou território tentando convencer minha mãe, ficou com o meu melhor amigo, me cercou, me encurralou. O fato é que eu consegui, né? E está conseguindo todos os dias. A estratégia foi meio arriscada. Porque é uma das coisas que funciona, né? A Isa falou que quando eu fui falar com ela, ela pensou que eu queria o contato da amiga dela. E essa moça, elas ainda têm contato, mas não é tão próximo quanto né? Ela já não mora mais aqui no Brasil e tal, a Aline. Mas eu observei e vi quem era a amiga mais próxima da Isa. Usaram a mesma estratégia. Não, eu não cheguei a ficar com ela, não fui tão agressivo. A minha eu já fui mais agressiva, porque... menos agressiva. Para chegar nesse rapaz era difícil. Eu fui conversar com a melhor amiga da Isa, eu falei, cara, é uma das formas de eu me aproximar. E teve um momento lá no churrasco que a gente fazia churrasco praticamente toda semana. Praticamente não, a gente fazia churrasco toda semana na casa desse meu amigo. Só um adendo. Sempre que a gente fala sobre fazer churrasco toda semana, a gente usava R$5 por pessoa. Eu não consigo entender até hoje como a gente fazia isso. Vocês ouviram o que a Isa falou? O nome disso é inflação, Isa. Pelo amor de Deus. A gente vai falar de muita coisa, né, que as pessoas mais jovens que estiverem ouvindo, né, se você nasceu depois de 99, você provavelmente não vai saber como é ter R$5, sair de casa e voltar bêbado, completamente bêbado. Com troco. Voltar. Eu, por exemplo, saía quinta-feira e voltava domingo para casa. E eu saía geralmente com R$8, R$9, e eu conseguia beber vinho, comer churrasco, tomar cerveja, ir em show, né? Os shows eu tenho que dizer que eram de qualidade R$50, assim, né? Quando era melhor. Bem duvidosa, mas a gente frequentava todos os lugares com R$8 ou R$9 na carteira. Mas mais romântico do que o nosso início de namoro foi o nosso primeiro filme. E esse merece um filme. Eu dançava na escola, minha parte do grupo de dança, e aí foi um evento, a escola toda. A escola inteira foi ver ela dançar. Não, eu não dançava sozinha, era em grupo. Mas... eu era a estrela. A minha sogra disse, não, deixa que eu te levo para casa, não vai voltar de ônibus. Então, estávamos num Ford Ka, a minha sogra, amiga dela na frente, meu cunhado, Douglas, no meio, e eu do lado dele, e eu toda maquiada. E ele se virou para me dar um beijo, todo mundo dentro do carro. Primeiro beijo. Virou para me dar um beijo e eu disse, não, eu estou maquiada. E a minha sogra virou para trás e disse, eu tenho lencinho. Vê se minha mãe não é meu filho. Não perde, tá aqui mesmo. Limpou meu rosto. E tastou o beijo, cara. Muito romântico, sempre. Muito romântico, meu marido. Até hoje. Muito prático, tá certo. Claro, Oportunidade, aproveitou. Eu queria um beijo, eu consegui um beijo. Cara, você contou a história, você falou um Ford Ka. Nem é fabricado, mas... O Ford Ka, o modelo antigo, aquele parecia uma bolinha, uma bolinha. O primeiro modelo Ford Ka, que foi em 98. Cara, se virar um videocast, tem que fazer o recorte e mostrar o Ford Ka. Porque, cara, o Douglas é alto, o Luiz é mais alto que o Douglas. A minha sogra também. Ju, tudo bem, tá no Ford Ka. Mas o Luiz, no banco de trás de um Ford Ka, cara, é outra coisa que provavelmente o Henrique não faz a menor ideia do que é. Porque eu lembro que na época que eu e a Isa começamos a namorar, quem me carregava para cima e para baixo era meu tio, o irmão da minha mãe. E ele tinha um Astra Bordeaux, que na verdade era o carro da minha mãe, que meu tio usava para ficar me levando e me trazendo para os lugares. A gente entrou nesse Astra
uma bateria, um contrabaixo, uma guitarra, 3 ou 4 amplificadores. Nossa, meu Deus, essa história. Meu Deus, era bastante coisa. Tinha 2 ou 3 amplificadores, skate de todo mundo e mais todas as pessoas que estavam carregando isso. E a gente ficava rodando a cidade e meu tio levava a gente para fazer ensaio, meu tio levava a gente para churrasco e a gente entrava dentro de um Astra. E provavelmente a galera não vai nem conseguir entender como é que a gente fazia isso. Mas a gente fazia isso. Eu já estava imaginando uma Kombi, né? Não. Dentro de um Astra Bordeaux. Eu, inclusive, já dormi dentro desse carro, também no acampamento que a gente foi, que eu não conseguia armar a barraca. E aí eu fiquei dormindo no carro. Como é que é? Eu fui num acampamento e aí meu tio levou a barraca no porta-malas. Só que eu tive a brilhante ideia de ir no churrasco antes de arrumar a minha barraca para eu dormir. E quando eu fui, eu já não estava tão bem. E eu não conseguia armar a barraca e eu dormi dentro do Astra. Filho, ele não estava bem de sono, tá? Não eu estava com muito sono, filho. Tu tá sabendo que isso vai virar um recorte, né? O dia que tu não armou a tua barraca, né? Mas foi uma vez só, que fique bem claro. Todo homem que diz que nunca conseguiu armar a barraca, tá mentindo. A barraca é equipamento, é óbvio, porque a primeira Agora, vez... já está respondida a tua pergunta, Douglas, que você ia fazer logo em seguida, que está no roteiro. Está respondido já, entendeu? Ah, droga! Ele matou a surpresa já. Que sacanagem. Agora eu posso continuar perguntando? Ou vocês não terminaram a história ainda? Não, é isso aí. O problema é que nós estamos chegando perto. Dos 40 minutos. Pô, mas esse 60 minutos em 2D foi 30 minutos em 2D. Temos que fazer a continuação. Caiu. Não, volta lá. Não, estamos aqui. Em 9 minutos e 37. Tem um problema comigo. Juliana, com informática, vocês viram que não dá certo. Acho que esse vai ser 30 minutos em 2D, por motivos técnicos. Mas nós já estamos avaliando outras plataformas para melhor atender o nosso público e a nossa crítica. O Douglas ficou com medo da próxima pergunta. Eu fiquei, cara. Eu quero saber, para a gente continuar, eu quero saber o que foi que depois, quando vocês já estavam namorando, a gente já sabe que o primeiro beijo foi dentro de um Ford Ka e que cabem realmente 3 pessoas atrás de um Ford Ka. Mas quero saber, depois do primeiro beijo, o que fez com que vocês continuassem se beijando? E fazendo outras coisas também que a gente sabe que vocês fizeram. Mas o que foi que claro que sim, interesse nos dois para que vocês continuassem juntos? O que é que vocês fizeram? O que é que manteve vocês interessados um no outro para que vocês estejam até hoje juntos? Vocês têm 8 minutos. Valendo! É a principal. Prestar atenção nisso, porque... O Douglas, com certeza, foi o bom humor dele, né? Agora, eu não sei o que foi. Não foi não. Eu confesso que nem sempre eu sou bem-humorado assim. Mas tem mais. Eu não preciso de muito também, vamos combinar para ser bem-humorado que estou. Mas vamos lá. O que fez... Cara, a gente mudou muito, cara. Claro, a gente se conheceu com 13, 14 anos, não teria como ser a mesma pessoa sempre, mas a gente passou por muita coisa junto. E o que me motiva muito continuar com a Juliana é o interesse financeiro, porque eu quero que ela me... Mas depois disso, que realmente ela é muito parceira. Claro, além de bonita, nem tão simpática, é verdade, mas gente boa, parceira. Cara, tu precisa dela, ela está contigo para o que der e vier. Para todos os problemas da minha vida, ela sempre me ajudou, nunca me deixou na mão. E eu acho que eu também nunca deixei ela na mão. É que o jeito de agir talvez seja um pouco diferente, o meio dela, mas eu acredito que isso seja um fator determinante da nossa relação ser tão longeva assim. Agora é tu, meu amor. Eu fiquei sem palavras, né? Já ganhei a noite, fiz a mulher chorar. Que coisa. Não.
Era para era para Olha discutir, pô. Mas Que sacanagem. tá aí uma lição para os casais hoje que não conseguem passar da primeira briga, né? Ah, sim, porque briga. Acho que a gente começou brigando, mas a gente briga e faz as pazes a cada 5 minutos e está tudo bem. Isso aí só engrandece. Não briga mais tanto, né? Agora a gente só fala a verdade. Agora a gente só Sim. tira sarro. A gente jogou os filtros fora e se respeita do jeito que é e tenta ser feliz. É isso que interessa. Eu ouvi da minha irmã há um tempo atrás, a minha irmã também. A minha mãe tem um relacionamento de vários anos. A minha irmã tem também, minha irmã conheceu meu cunhado com 13 também, e eu conheci o Davi com 16. Então, é uma família de mulheres que ficaram com a mesma pessoa por muitos anos. E a minha irmã uma vez falou, havia brigado com o Davi, a gente não lembra. Isso é o mais importante, pessoal. Você não vai lembrar as razões pela qual você está brigando. Então, não gaste muito tempo nisso. E a minha irmã falou, vocês têm essa mania ainda de, brigou, uma briga, não amo mais, quero terminar. Mas é que vocês são muito novos. Então, conforme vocês forem amadurecendo, vocês vão entender que uma briga, às vezes, é só uma briga. E quando ela me falou isso, eu comecei a entender, realmente, às vezes uma briga é só uma briga. E aí eu internalizei muito a questão do ame mesmo não gostando. Então, eu acho que o segredo para um relacionamento Pronto. Então, voltamos, galera. E foi na hora que a Isa ia falar o segredo de um relacionamento duradouro. Caiu. E aí, provavelmente, ela vai ficar conhecida como mestre dos magos do podcast, que fala alguma coisa. Na verdade, é que, tipo, até o Zoom falou assim, isso não existe. E daí já cortou. Vai falar mentira. Não, mas agora falando sério. Na minha vivência, eu entendo que o relacionamento duradouro, e aí falando em relacionamento, não precisa ser só amoroso, eu acho que é amar mesmo não gostando. Isso quer dizer o quê? Eu não gosto sempre do Davi, eu não gosto sempre das atitudes que ele tem, no entanto, eu não deixo de amar ele. Então, acho que nos momentos em que ele mais está eu não gostando dele, é quando eu mais preciso que eu ame ele, sabe? E depois que eu aprendi isso, a nossa vida ficou um pouco mais fácil. Eu acho que a gente tem muito romantismo, né, do início do namoro, como eu falei, ele me colocava para dentro da calçada, e, enfim, chega um momento que as coisas vão ficando mais do mesmo, e a gente vai deixando de fazer essas coisas que conquistam. Mas a partir do momento que você decide amar a pessoa, mesmo quando você não gosta de tudo que ela faz, eu acho que fica mais fácil. Pode não ser o segredo que todo mundo queria ouvir, uma fórmula mágica, mas eu acho que ajuda bastante. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que tanto eu quanto a Isa, nós somos pessoas de manutenção de relacionamento. Apesar de eu ter uma facilidade muito maior do que a Isa em conquistar novos relacionamentos, né? Eu faço amigos um pouquinho mais fácil que a Isa, mas nós dois, nós gostamos muito de ter relacionamentos por bastante tempo, né? Nós fazemos realmente uma manutenção desses relacionamentos que nós temos. Então, a Isa, ela ainda tem contato com as melhores amigas dela, né? Que era um grupo de 4 meninas. Desde a época que a gente começou a namorar, na verdade, elas já eram amigas muito antes de começar a namorar, mas eu conheci essas meninas e a Isa mantém contato com elas até hoje. É óbvio, né? Tem a Tamires, que já tem 2 filhos, a Lid mora em São Paulo, a Aline ela tá morando na Inglaterra? Não, Portugal, né? Tá morando em Portugal. Então, a nossa vida, ela vai mudando. Mas isso não significa que você precisa mudar as pessoas que estão na tua vida. Eu só não entendi o paralelo do tem Toda 2 vez... filhos, mora em São Paulo e mora... Não, eu tô falando que a nossa vida vai mudando, né? A nossa vida segue rumos diferentes, né? Você não vai continuar o resto da tua vida vivendo a rotina que você tem na escola. Por exemplo, a gente passava o dia todo junto. Nós éramos um grupo de amigos muito grande. Todo dia eu ia até o colégio que a Isa estudava, eu passava lá para buscar ela e a gente passava a tarde toda, todo mundo junto, né? E com o passar do tempo, isso foi se tornando impossível, mas mesmo assim a gente manteve contato com essas pessoas. Então é uma das capacidades que você precisa ir desenvolvendo, né? Se você quer ter um relacionamento duradouro, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso, você precisa
desenvolver a capacidade de compreender isso que a Isa falou. Você gostar, você amar, mesmo não gostando, né? Porque as pessoas elas vão cometer erros, né? Dentro de um namoro, dentro de um casamento, existem coisas que as pessoas vão fazer. A Isa vai buscar a Amelie lá. Desapareceu do campo de vista. Existem coisas que a pessoa vai fazer e que você não vai aprovar, né? Assim como existem coisas que você vai fazer que a pessoa também não vai aprovar. E o que mantém o relacionamento é você ter a compreensão disso, né? De que somos humanos e que, como humanos, nós erramos. O grande problema é quando a pessoa ela persiste no erro, né? Então, o processo de duração de um relacionamento, ele depende basicamente de muita compreensão. Cara, acabamos de inaugurar o quadro Coach do Amor, né? O primeiro... e é importante deixar claro, galera, não é um podcast amoroso. Não venha querer ser convidado com a tua esposa para a gente resolver os teus problemas. Eu sou capaz de piorar. Criar um problema para você. Os conselhos que eu dou talvez não sejam os melhores. Não, mas o Davi é bom se quiser botar o marido para treinar, né? Porque às vezes eu chegava lá e dizia, Davi, mandou mensagem para não desistir, não largar. Essa semana tá meio preguiçoso. Não, mas pode ser uma boa parceria o Davi e eu, porque daí o Davi, as pessoas procuram para consertar o relacionamento e acabam desfazendo e eu aproveito e faço divórcio. Boa, olha aí, ó. Vida casada. Tá ótimo. Cara. Um negócio. O podcast o Shark Tank Brasil. Isso aí. Show de bola. Cara, eu acho que depois dessa eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer para a Isa, né? Porque é até constrangido com as respostas que ela deu. Até da barraca. Já falou até da barraca do Davi que já não funcionou. Tá tudo Tem bem. restrições. Tá tudo bem. Mas, que a gente tem certeza que uma vez funcionou. Pelo menos uma tá garantido, né? Pô, mas se eu conseguir fazer isso aqui em uma vez só, quer dizer que a minha barraca é muito especial. Não precisa funcionar várias vezes, porque quando funciona é um evento. É com qualidade, né? Eu vou adorar esses cortes. O Instagram amanhã. A Amelie também achou engraçado. Não, mas eu concordo com o que a Isa falou, é realmente isso. Relacionamento, e quanto a pessoa, Douglas, é isso. Conviver com ele sempre tem que estar preparado para uma piadinha. Então, assim, ele sempre me fez sorrir muito. É uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então, ele sempre me alegrou muito, mesmo nos piores dias, assim, sempre foi uma força para mim. Então, sempre tinha uma frase para acalmar, uma solução de um problema, e eu para ele algumas vezes também, né? Então, o Douglas é isso, é persistência, é alegria, é criatividade. Então, ter um relacionamento com ele é muito bom. Talvez foi por isso que eu insisti tanto e valeu a pena. É tudo isso e uma quinta série constante também, né? Então, eu sei que talvez a pergunta era Davi perguntando para a Ju e o Douglas perguntando para mim, mas eu quero fazer uma pergunta para a Ju. O Davi também é assim, de fazer muitas piadas, uma quinta série constante. Você já deve ter percebido. E eu sou muito parecida com você e eu falo para ele, eu brinco com ele, desculpa, que acho que a gente se complementa porque eu já sou mais fechada, tenho mais dificuldade de fazer amizades e eu falo que eu sou meio como um cão de guarda, assim, eu fico, deixa eu ver se essa pessoa pode entrar na nossa vida, né? Eu sou desse jeito. E aí, essa questão dele brincar sempre muito, eu estou falando do Davi agora, às vezes eu quero falar sério e eu não consigo. Você sofre com isso também? Eu queria saber, assim, de mulher para mulher, se você tem essa dificuldade também. Eu tenho essa dificuldade, sim. E aí eu me irrito, e aí eu fico com fama de irritada, de zuma, de, sei lá, qualquer outra coisa pejorativa. Exatamente isso, e a gente tem que lidar com isso, né? As pessoas acham que a gente é super... Palavra que eu posso usar. Intolerante. Não é intolerante. As pessoas pensam que a gente tem humor, mas não é, que tem um limite do humor, né? Eles falam isso. Eu entendi, eu também sinto isso. E aí veio um filhotinho,
O Douglas, O guri é bom, cara. que nem ele consegue brigar com o filho mais, porque ele tá quinta série, assim, já tá... Ele é muito precoce, cara. Ele tem 9 anos e já está na quinta série. O guri é muito bom. E aí tá Ele já complicado. para vocês. Não, eu tô Seu sem veneno, moral. Douglas, está provando do seu veneno. É isso Cara, aí. eu tô sem moral. Eu não consigo brigar com o guri me faz rir, cara. Eu não consigo. É o maior... Provavelmente vou sofrer a mesma coisa com a Meli. Se vocês olharem, olha só o que ela arranjou aqui para ela. Ela pegou o Masba? Um Masbarra. Do Davi, pegou ali de cima da cristaleira, ela colocou e ela tá andando para lá e para cá com a Bíblia que ela tem, com o negocinho e um negocinho de ficar apertando. Ela tem 1 ano e 5 meses. Então, assim, ela tá tentando não se estressar, entendeu? Ela já pegou a Bíblia, ela pegou o negócio para rezar ali e apertar as bolinhas. E ela faz as coisas que ela quer. Então, provavelmente o Davi vai dar uma sofrida também, porque ela tem o jeito de ser assim, meio brincalhona também. Mas bom saber que eu não estou sozinha, porque eu também levo essa forma. Inclusive, uma aluna, muitos anos atrás, começou a treinar lá, e chegou e falou para uma professora, nossa, como é? Eu vi a Isa ali, né? E Ela daí... viu a Isa no boxe e não sabia que a Isa era minha esposa. Ela conhecia a Isa, da empresa em que a Isa trabalhava, e aí perguntou, nossa, a Isa treina lá também? E aí a menina respondeu, não, a Isa é a esposa do Davi. Continua a história. E aí ela falou assim, nossa, coitado. Daí ela perguntou, por que coitada? Ela falou, não, porque lá na empresa, ela, meu Deus, ela é... Nem sei a palavra que ela usou. Mas assim, eu trabalhava numa multinacional e eu falava pro Davi, era muito homem. E aí, até o fato de eu soltar meu cabelo, era uma coisa que era um evento. Então, eu andava sempre de cabelo preso, sempre com a cara amarrada, e sem maquiagem, sem nada, porque era uma coisa que era difícil, não só naquela época, eu acho que é difícil ainda para as mulheres dentro de uma indústria, assim. Então, eu era sempre muito séria. Mas não que eu fosse uma pessoa ruim. E ela falou... Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, bom, eu preciso dar uma melhoradinha, né? Mostrar os dentes de vez em quando. Mas é isso. Eu também fico com a fama de que eu sou ruimzona e eu não sou. Foi bem legal. Senão eles não estavam, né, Ju? Oi? Eles não ficavam com a gente se a gente não fosse bem-humorado. Exatamente. Só que eu não sou, assim, sorridente, né? Tem que me conquistar. Aí, depois passa um tempo, se eu tiver confiança na pessoa, aí pronto, aí acabou. Aí até entro no nível quinta série ali, vivo naquela dimensão. Mas até chegar lá, principalmente assim, ali 6 da manhã, né? E essa hora é mais difícil, porque tem dia que eu vou com raiva, eu uso a raiva como combustível para treinar, né? Mas eu acho que na vida a gente tem um propósito, né? O meu propósito na vida é trazer alegria para a Juliana, né, cara? Então, acho que está tudo bem. Eu acho que esse propósito da vida está muito bom. E tu falou, Isa, que as pessoas te tinham na empresa como uma pessoa muito brava. Juliana também é assim. E ela trabalha numa empresa familiar. A empresa foi fundada pelo pai dela. E eu lembro, quando eu fui na casa dela, uma das primeiras vezes, a mãe dela tinha mandado fazer um quadro de uma foto lindíssima dela. Era um book? Era um book, mas tinha um quadro fantástico. Juliana de perfil, toda branca, o fundo vermelho, o vestido preto, só faltava o chifre entre dedos para ser demônio. Cara do céu! Eu pensei, onde é que eu estou me metendo, cara? Olhei para o pé para ver se era redondo, se o casco rachado. Ainda bem, entrei na vida dela e tudo melhorou, né, meu bem? Com certeza. É a prova de que a gente sempre brinca que não é oposto se atrai, mas eu acho que complementa mesmo, porque se eu fosse uma pessoa, eu sou uma pessoa, acho que eu vou mais para o extrovertido, porque senão eu não estaria dando aula, eu não seria, na época, supervisora, eu não falaria para tantas pessoas com a facilidade como eu falo. Mas eu gosto de ter o meu espaço. Então, e o Davi já não tem esse problema, assim, entendeu? Ele conhece a pessoa amanhã, e aí, depois de amanhã, ele já está marcando churrasco daqui dentro da nossa casa. E eu não consigo, eu sou uma pessoa assim, eu nem te conheço, não sei o teu nome, não sei o nome do teu pai, tua mãe, não sei nada. E aí eu já fico assim, não sei se eu quero. Então, eu acho que
ele traz essa forma de ser mais maleável e provavelmente você leva isso para a Ju também, porque senão também a gente não ia conhecer ninguém. Inclusive, quando a gente começou dentro do box, as pessoas reclamavam que eu ficava... olha o que eu fazia. E aí é um problema daí que a gente pode discutir em outro momento, né? Eu preciso, na verdade, falar na terapia. Eu não queria invadir o espaço do Davi, porque eu não trabalhava com o cross. Ele trabalhava com o cross. E eu sou uma pessoa extremamente expansiva. Então, quando eu começo a me sentir bem em um ambiente, eu vou tomando conta. E aí eu não queria invadir o espaço dele. Então, eu chegava no box com um livro, chegava do trabalho, né, amor? Eu não dava oi para ninguém e passava reto e sentava a ficar lendo. E aí a galera perguntava, nossa, mas ela não gosta da gente? E no fato era só porque eu não queria invadir o espaço. Mas foi difícil no começo, porque daí todo mundo achava que eu não gostava ou que eu era brava, mas era só porque eu não queria incomodar. E aí eu ficava lá escondidinha. E acho que também deve ser uma sensação que a Ju talvez tenha, né? A gente fica mais... Agora vocês fizeram... Não é se achar nem nada, é porque realmente é igual quando eu chego lá às 6 da manhã, tá todo mundo... A Nicole reclamava muito, né? Nossa, não dá nem... Fica no cantinho. Mas não é, porque eu chego e tá todo mundo já fazendo aula, não vai, primeiro que eu não sou simpática, segundo que eu vou dizer bom dia se eu não tô nem eu tendo ainda, né, de fato um bom dia. Claro que adoro treinar, mas assim, se eu pudesse treinar um pouquinho mais tarde, para mim também seria maravilhoso. Então, vou na mesma linha da Isa, eu entro e fico na minha, tô ali na minha face, treinando, pegando a minha raivinha, usando ali para treinar. Pô, quando Vocês perceberam que ela usou bastante a palavra raivinha. Exato. Ela trata com muito carinho a raivinha eu acolho. Eu Isso. acolho. E, pô, todo mundo dizia que fazer podcast é terapêutico. Não é mesmo, cara? A gente chega aqui e fala tudo. Eu já estou me sentindo até melhor, cara. Não que eu estivesse mal. Eu ia perguntar. Né? Mas tá muito... Eu acho que é bom que a gente economize com psicólogo, né, Davi? Economiza um pouco com o psicólogo, economiza na conversa e a gente vai abrindo o coração, né? É que é tipo mãe, né? Eu falo na frente de vocês que ele não vai brigar comigo, entendeu? As coisas na frente da mãe para dizer... A mãe nunca vai dizer não. Então, aqui também a gente fala. E você vai percebendo no meio da conversa, né? Por exemplo, o que a Isa falou, né? E que a gente vai identificando as diferenças que nós temos, né? São as coisas que nos atraem, na verdade, né? A Isa falou que os opostos se atraem. Não é necessariamente os opostos, mas você imagina como seria difícil o relacionamento entre pessoas muito parecidas, né? Por exemplo, se eu e a Isa fôssemos parecidos, tivesse um perfil mais parecido com o meu, qualquer lugar que a gente chegasse, a gente ia dominar completamente. Porque eu chego, eu cumprimento todas as pessoas, eu já chego conversando, e nem sempre isso é muito bem visto, né? Algumas pessoas não se sentem muito bem nesse tipo de situação. Então, às vezes, você procura alguma pessoa que te completa, né? E quando você precisa que te complete, é porque, de alguma forma, falta algo, né, em você. E você tem que, na verdade, procurar uma pessoa que te transborde, né? Que traga além daquilo que você já tem. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Porque eu sempre falo para a Isa, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa nova, e a Isa conhece também, por exemplo, fiz amizade com alguém, eu sempre pergunto para a Isa, o que você achou? Porque eu tenho uma tendência muito forte, muito grande, a me apegar às pessoas muito fácil. Eu sempre parto do princípio de confiar até que a pessoa me dê um motivo para desconfiar dela. E a Isa faz exatamente o contrário. Ela vai desconfiar. E ela só confia a partir do momento que a pessoa deu um motivo para ela confiar nela. E ela tem um radarzão assim. Ela fala, fulano, talvez não seja tão legal assim você ter um relacionamento. Só um segundo, galera. Nossa filha escaladora, Amelie. Vem cá. Tá dando tua hora, né? Ela estava em cima da cristaleira. Uau! Isso aí o dia todo. E aí, ela me ajuda muito nesse aspecto, porque eu confio muito nas pessoas, eu me apego muito fácil às pessoas, isso que ela falou não é exagero, tá? Às vezes eu conheço a pessoa em um dia, e aí, por exemplo, conheci sexta-feira, domingo, a gente já tá almoçando junto. Eu tenho uma facilidade muito grande. Ou dá um alô pro Xan aí, que no mesmo dia se saiu viajar com o cara... Essa é uma história muito boa.
a gente fez um curso de ginástica ali no box e eu encontrei o perfil no Instagram do Xan. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, inclusive. Mas eu encontrei o perfil dele no Instagram e aí eu vi que ele era de Curitiba, então eu falei, cara, como que a gente pode combinar para você vir aqui na minha academia para você fazer um curso de ginástica? E ele falou, o que você quer? Eu falei os movimentos que eu queria e a gente marcou um sábado. E na época a Isa morava na Argentina, ela trabalhava na Whirlpool ainda, ela morava na Argentina. E aí eu fiz o workshop de ginástica e aí quando o Xan estava indo embora, eu falei, cara, o que você vai fazer agora? Ah, não, vou embora. Eu falei, cara, você tem alguma coisa para fazer em Curitiba? Dele, como assim? Eu falei, meu, tá tendo uma competição aqui em Jaraguá. Você quer ir comigo? Eu tô indo. Daí ele falou, vamos. E, cara, eu não conhecia ele antes disso. Eu marquei o curso e eu fui lá para Jaraguá com ele. E depois disso a gente ficou super amigo. A gente viajou várias vezes juntos para fazer curso e tal. Então... E qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Mas quem é? Você conhece ele? Tipo, exatamente. Como é que você vai viajar com o cara que eu falei para a Isa, falei, tô indo para Jaraguá e tal. Não, tá indo como? Eu falei, não, tô indo de carro. Ela, mas tá indo sozinho? Eu falei, não, tô indo com o Xan. Daí ela falou, Xan? Mas quem que é esse? O rapaz que foi fazer curso ali no box. Ela falou, como assim, cara? O cara foi fazer, você não conhecia ele, você chamou ele para fazer um curso sem saber como seria, e aí você tá chamando ele para ir para Jaraguá com você. Então, os meus relacionamentos são nesse nível. E a Isa seria justamente o contrário. Ela demoraria 1 ou 2 anos para conseguir ter essa confiança e essa abertura para viajar com alguém. Né? Mas valeu então, a pena. Valeu super a pena. Só que, por exemplo, qual que é o grande problema? Quando você dá essa abertura tão fácil assim, você vai ter frustrações. Né? Nem todas as pessoas são legais como o Xan é. Nem todas as pessoas são confiáveis como o Xan é. Já falamos sobre isso, né? Expectativa e frustração. Voltaremos a falar. E só que dos dois lados tem as frustrações. Né? Ao passo que eu me frustro quando eu confio demais nas pessoas e as pessoas não mereciam essa confiança, a Isa se frustra quando ela não confia nas pessoas e tem dificuldade em se relacionar. Então, todos esses aspectos, né, da personalidade, eles têm ali os seus pontos de dificuldade, têm os seus pontos legais, mas têm os seus pontos de dificuldade também. E aí o relacionamento, ele é a base de você conciliar tudo isso, né? Você saber aproveitar, né? Que nem a Isa falou brincando, eu sou o cão de guarda. E às vezes eu falo, não, você é meu cão de guarda. Eu pergunto para você o que você achou da pessoa e eu confio 100% plenamente na opinião que ela dá ali naquele momento. Davi, acho que a gente podia conversar a noite toda, mas o nosso propósito de 60 minutos, eu acho que já até passou, mas o podcast é nosso, tá tudo bem. Eu acho que com essas sábias palavras encerramos o nosso primeiro de muitos episódios. Estou muito feliz, muito empolgado e espero a repercussão geral do público e da crítica, convite para entrevista, aquela coisa toda, né, Davi? Esse a gente já está acostumado, mas está valendo também. Quero falar uma coisa que eu sempre quis, cara. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino, curte, compartilha. Cara, isso é muito bom, cara. Então, vai ser divulgado no nosso canal no YouTube e também vai ser divulgado nas nossas redes sociais pessoais, basicamente no Instagram e Facebook. Mas acompanhe, mandem dicas, né, de convidados. O propósito são conversas quinzenais, então, daqui a 15 dias a partir da publicação, deve ter um novo podcast, videocast, isso aqui que tu está vendo. Davi, Isa, também quero dizer que foi um prazer enorme, enorme mesmo, eu acho que é um projeto muito legal, estou muito empolgado com isso. Obrigado pela presença, Isa. Júlio, né, que vai continuar sempre nos apoiando. E, Davi, é contigo. Pessoal, então, eu quero agradecer a todos que estiverem assistindo ou que estiverem ouvindo. Agora não é mais ao vivo, então vocês podem estar assistindo esse podcast quando a gente estiver, né, na nossa 100ª edição. Vocês podem estar assistindo esse assim que a gente lançou. Então, eu agradeço de coração se você está aqui na nossa 100ª edição ou se você está aqui na nossa primeira edição, né, que é esse podcast. Esse é um episódio piloto que deu muito certo porque a gente conseguiu expressar exatamente a natureza e a razão de ser desse podcast,
que é trocar ideia, abrir o coração e fazer isso de forma muito natural. Então, eu aguardo vocês para os nossos próximos encontros, que serão quinzenais. Se vocês tiverem sugestões de temas e se vocês tiverem, junto com a sugestão de tema, sugestão de convidados que possam falar sobre esses temas aqui com a gente, todas as sugestões serão muito bem-vindas. Desejo a todos um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, eu não sei qual é o horário que você está ouvindo. Então, que o seu dia esteja bom, seja lá o horário que você estiver ouvindo ou o dia que você estiver ouvindo esse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você continue nos acompanhando. Um abraço a todos. E se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com amigos para que a gente consiga crescer nesse nosso projeto. Tem tudo para dar muito certo. É isso aí, pessoal. Tchau!